É preciso que aquele que nele crê, chegue-se a ele com fé e acredite na sua palavra, que é: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É todos os dias, é todos os dias. Ele não anulou esta noite, ele disse: esta noite eu estarei com você também. Creia tão somente. É preciso crer. Cantamos, louvamos a Deus, cantamos a sua grandeza, de um Deus que abre o mar, de um homem que faz milagre. A gente vê tudo isso que ele fez, e muitas vezes estamos como os discípulos estavam aqui. Pela manhã, Jesus cura um leproso que ninguém podia curar. Quebra protocolo, porque só Ele é Deus, está no controle de tudo. Ninguém tinha como se aproximar de um leproso, todo mundo corria quilômetros. Aliás, o leproso nem poderia estar dentro da cidade, mas aquela cidade estava passando aquele que tem toda a autoridade, aquele que não respeita protocolo, porque quem faz o protocolo é Ele, quem cria a situação é Ele, quem anda no controle é Ele, quem pode fazer é Ele. O leproso, sabendo que Jesus está ali, ele chega até Jesus e diz: olha, Senhor, a primeira coisa que ele faz, ele adora. E tem aí um segredo, irmãos, para Deus e Deus para nós nessa noite: quer vitória, quer receber a cura, adore, exalte, glorifique, adore ao Senhor, porque o homem estava leproso e ele não chegou pedindo, ele chegou adorando ao Senhor. Então importa que eu e você o adore, importa que eu e você o exalte, porque o Deus que nós servimos está trabalhando ao nosso favor. Então adore ao Senhor. O leproso prostra-se diante do Senhor e o adorou. O adorou. Eu não sei qual é a palavra de adoração que você trouxe para o Senhor nessa noite, mas deixe ela hoje no altar de Deus, porque Ele está aqui para receber. Prostrando-se diante do Senhor, o leproso, olha, nem os discípulos sabiam quem era que eles estavam andando. E um homem leproso, enfermo, olha para Jesus e diz: eu sei que se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Eu sei, e reconhece a poderosa, soberana vontade de Deus. Olha para o Filho de Deus e diz: Rabi da Galileia, filho de Davi. E para os judeus essa expressão era tremenda, porque só quem era descendente da raiz de Davi que era o prometido. E aquele homem leproso, doente, esquecido, à margem da sociedade, se prostra, reconhece. E eu e você, como igreja, aprendemos a lição antes de ir diante do altar. Reconheça quem Ele é, exalte o seu nome, prostrado aos seus pés, diga: se o Senhor quiser, a vitória chega hoje. Se o Senhor quiser, a cura chega hoje. Se o Senhor quiser, o Senhor liberta o meu filho hoje. Se o Senhor quiser, o Senhor salva o meu marido hoje. Se o Senhor quiser, o Senhor restaura a minha vida hoje. E diga para Ele: Senhor, eu não sei qual é a tua vontade, mas essa eu quero para minha vida. Cure a minha alma. E Jesus olha para aquele moço e diz: eu quero. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Deus continua querendo abençoar a sua igreja. Deus continua querendo abençoar a sua igreja. Aleluia. Eu não sei você, mas quando o coral estava cantando, o maestro manda a igreja cantar: a glória dos céus invadiu este lugar. Porque onde há adoração há milagre. Onde há adoração, o milagre de Deus acontece. Porque Ele é Deus. E se há alguma coisa que move o coração de Deus, é adoração. É um coração contrito e sincero diante da sua presença. É reconhecer o poderio de Deus e dizer: Senhor, se tu queres, eu sei que a minha vitória chega hoje.
Mas, Senhor, seja sempre feita a tua vontade, porque eu vou continuar te adorando, porque tu és Deus. Não te sirvo pelo que tu podes fazer, eu te sirvo pelo que tu és. Tu és a brilhante estrela da manhã, o Emanuel, o Deus conosco, o Jeová Rafa, o Deus que nos sara, Jeová Nissi, este é a nossa bandeira, Jeová Shalom, o Deus de paz. E o Deus, o príncipe da paz, está aqui nessa noite, dizendo para a sua igreja: ei, eu vos escolhi desde a fundação do mundo. Sabe quem é esse que nós estamos falando? É aquele que Gênesis vai dizer que lá no princípio ele pairava sobre a face do abismo. Sabe quem é este? É o que João no capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, Ele é a ação, Ele é o que diz nessa noite: eu continuo querendo abençoar a minha igreja, e a minha mão está estendida sobre ela. E ninguém pode fazer voltar atrás. Meus irmãos, um leproso reconhece o poderio de Deus, adora. Jesus quebra o protocolo e chega diante de alguém que muitos desprezavam. Mais à frente, estamos falando apenas de um dia na vida de Jesus. Sabe quem é este? É o Deus que nós servimos. Apenas um dia na vida do mestre. Ele continua andando e entrando em Cafarnaum. Se depara com um centurião, um homem do exército romano, um homem de outra nacionalidade, um opressor, é verdade, mas um homem que sabe e ouviu falar que entre os judeus havia um homem simples, nascido em Belém, que viera de Nazaré, que estava andando em Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Ele podia ser simples, mas ele era aquele que Isaías disse, era aquele que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 51. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, 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 porque ele é Deus, ele continua sendo Deus na nossa vida. O centurião sabe, o centurião ouviu falar que havia um nascido de mulher, que havia uma promessa, e que havia muitos dizendo que era mestre naquela época, mas não tinha autoridade sobre nenhuma doença, não tinha autoridade sobre nada. Mas este era diferente, este era diferente. Esse era alguém que andava simples, falava muito simples, numa linguagem mesmo sendo de linhagem real, mas falava numa linguagem simples, porque não lhe interessava ter som eloquente, falar tão difícil. O que ele precisava era falar sobre o reino, e quem conhece fala com simplicidade. Quem tem autoridade e domínio não precisa de vocabulário difícil. Quem tem intimidade, conhece de onde veio, sabe para onde está indo, fala com mansidão, fala com autoridade, e diante de qualquer situação, seja qual for a posição, não tem patente que o detenha, porque ele é o Todo-Poderoso Deus de Israel. A patente daquele homem era tão alta, que ele diz: olha, Senhor, o meu servo, ele está lá em casa doente, mas eu sei que se o Senhor quiser, ele pode ser curado. Jesus diz: eu vou curar.
Jesus não nem espera muito, irmãos. Jesus, antes de ele terminar a frase, Jesus diz: eu vou curar. Ele diz: Senhor, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Era um homem que provavelmente tinha uma mansão. Era um homem que provavelmente, pela sua posição, era respeitado entre aquele povo, e muita gente queria entrar na sua casa. Mas ele sabe que tudo que ele tem é nada diante do Todo-Poderoso. Ele sabe que o que ele tem vale nada, porque o dinheiro dele não comprou a cura do servo, o dinheiro dele não adiantou nada, o servo continuava doente. Provavelmente ele deve ter contratado os melhores médicos daquele lugar, porque se ele vai atrás de Jesus para buscar a cura daquele rapaz, é porque ele gostava muito, e quem gosta não se importa de gastar. Provavelmente ele havia gastado o seu dinheiro, mas quando ele ouviu falar que havia por ali um homem ia passando e que tinha toda a autoridade sobre as doenças, ele diz: é com ele que eu vou falar. Talvez ele pensou: preciso marcar uma audiência, precisa ter um tempo na agenda. Jesus estava no meio do povo, no meio da multidão, ele nem sabia quem era, mas ao olhar para a face do meu mestre, eu imagino que a sua luz, o resplendor da sua glória, dizia quem ele é. E quem chega até ele, olha diante da sua face e pode dizer: este é o verdadeiro Rabi da Galileia, e é com ele que eu vou falar. Um homem de patente curva-se diante do Senhor e diz: eu não sou digno que entre na minha casa, mas eu sei de uma coisa. Olha o reconhecimento: tu és tão poderoso que se tu deres uma palavra, eu sei que ele vai ficar curado. Eu creio que ele vai ficar curado. Eu creio que o Senhor vai fazer. Aí ele me ensina uma lição, que eu preciso crer, que eu preciso confiar, que eu preciso estar diante do Senhor. Talvez eu estou enfermo, alguém enfermo na nossa casa, e aí não dá tempo de chamar o pastor Hildomar nem pastor Rodrigues, mas uma palavra dele muda toda a situação. É uma palavra, é acreditar que há uma ordem dele. Tudo que foi criado se fez, e tudo que é preciso ser curado, vá curado diante do Senhor. É possível ser curado. Jesus olha e diz: olha, não vi tamanha fé como esse entre os judeus. Vai e seja feito conforme a tua fé. E o seu servo foi. A palavra de Deus para nós nessa noite é: seja conforme a tua fé. Ah, Jesus, ela chegou aqui tão pequenininha. Ei, ele conhece a tua estrutura e sabe que você é pó. Foi ele que te formou. Conhece bem a matéria que criou. Não fez bonecos em série. Gosto muito de lembrar isso, porque muitas vezes alguém quer dizer: ah não, Deus está muito ocupado, tem muita gente para orar. Ei, quando te criou, te fez exclusivamente único. Deu a você impressões digitais que ninguém tem. Até os gêmeos que são nivetelinos têm digitais diferentes, para provar de uma coisa: Deus te criou, sabe o teu nome. Foi ele que te colocou e te enviou para esta terra, sabe a estrutura que te criou, sabe como você chegou aqui. Eu estou te vendo por fora, mas ele está te vendo por dentro. E manda eu te dizer nesta noite, aleluia, coração que está chorando e sangrando nesta noite, dizendo que está com pouca fé, ele renova nesta noite, ele renova nesta noite, ele aumenta a tua fé, porque ele é Deus. E está nesta noite dizendo: vai nesta tua pequena fé, porque eu serei contigo. Seja feita conforme a tua fé. Tá pequena, não se preocupa, ele nessa noite aumenta a nossa fé. Ah, e Jesus ainda lembra para os que estavam com ele:
Talvez o trecho que nós lemos assim diz, mas por que Jesus vai falar sobre dessentar à mesa de Abraão? Porque para os judeus e para aqueles que seguiam Jesus, a bênção era apenas para ele. E é verdade que ele veio para aquele povo, mas o que é que a Bíblia diz? Veio para os seus, e os seus os desprezaram. Mas ele disse, olha, desde o Oriente até o Ocidente, muitos sentarão na mesa de Abraão. Quem é o Abraão? É o pai da fé. Quem foi que Deus prometeu dar uma descendência maior que as areia do mar? Foi a Abraão. E ele diz para mim, para você nessa noite, tem cadeira reservada na mesa de Abraão para mim e para você. Tem cadeira reservada, porque ele diz, os seus o desprezaram. Aquele homem era romano, vai diante do Senhor, reconhece a sua autoridade. Jesus diz, olha, no meu reino há cadeira para aquele que se entrega diante da minha presença, para aquele que confessa os seus pecados e o deixa, a cadeira reservada no trono de Deus para os filhos de Abraão. O Senhor vai andando, curando, ensinando, doutrinando, deixando milagres por onde passou, lições de vida e mostrando o futuro. Fala do que estava fazendo e dizendo para nós neste tempo, até do Oriente e do Ocidente sentarão na mesa de Abraão aqueles que o confessaram. Mas Jesus vai à casa de uma mulher, e esta sogra de Pedro. E esses dias, irmãos, eu quero agradecer a Deus pelas orações, porque eu coloquei lá no grupo. Davizinho teve uma febre muito alta, de repente do nada, uma febre alta, uma dor de cabeça muito alta, muito forte, que os olhos lacrimejavam. E eu disse, Jesus, venha cá. E eu me lembrei exatamente dessa passagem. Eu disse, Jesus, tu entraste na casa da sogra de Pedro, e a palavra me diz que o Senhor curou aquela enfermidade, e a febre desapareceu. Irmãos, enquanto a gente estava pedindo, orando a Deus e pensando, não, a gente vai dar um diminuto numa coisa, a primeira coisa que eu acho é o óleo da unção. Eu disse, glória a Deus, porque eu sei que tem resposta, eu sei que tem milagre, eu sei que Ele operou há 2000 anos, mas opera hoje, eu sei que Ele atende, eu sei que Ele está me ouvindo. E a gente ungiu Davizinho, minutos depois a febre foi embora, porque Deus continua sendo Deus. Ele ainda cura febre, Ele ainda cura câncer, Ele ainda cura AIDS, Ele cura depressão, Ele cura as feridas da alma, porque Ele é especialista. E nas nossas questões jamais perdeu a causa. A palavra do Senhor diz que Ele entra na casa da sogra do Pedro. O que é que Ele faz? Curou aquela mulher. Ela se levanta, e eu imagino como uma boa cozinheira foi para a cozinha fazer uma comida para o mestre, porque a Bíblia diz que ela depois se levanta e o servia. Era tarde, e Jesus continua andando. Nos versos 18, a gente ainda vê um homem dizendo, olha, Senhor, eu quero muito te seguir, porque eu vi que você operou milagres por onde você passou. Eu vi o que o Senhor fez, eu quero andar com o Senhor. Talvez ele tenha dito, eu quero ser igual ao Senhor. Mas espera aí, eu vou ali que tem alguém para eu sepultar. E Jesus diz, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Se é para seguir Jesus, vem. Se quer seguir, venha. Jesus está dizendo para mim e para você, deixe de desculpa. Deixe que as velhas desculpas sejam enterradas com elas mesmas. Se é para seguir Jesus, venha. Abandone o que tenha que abandonar. Abandone o seu próprio eu, porque a gente tem andado muito ocupado com os nossos sonhos, com os nossos interesses, pensando no que vamos investir, quanto vamos ganhar. E a palavra do Senhor diz, quem quer seguir a Ele, venha, siga o Senhor, abandone os seus sonhos. Muitas vezes a gente diz, mas Senhor, eu vou abandonar tal sonho. Ei, o teu sonho está na mão de Deus, porque Filipenses vai dizer, quem coloca em nós o querer, quem também efetua. Quem segue a Ele não anda sozinho. Quem segue a Ele conhece provisão. Quem segue a Ele tem cura. Quem segue a Ele tem aí tranquilidade para o dia de amanhã, porque o amanhã não pertence a mim e a você, mas pertence a Ele, e Ele está no controle dele.
Jesus pega o barco. Ele diz: essa multidão não vai parar hoje não. Antes disso, o verso 17 diz que trouxeram vários endemoniados. Jesus expulsa todos os demônios. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 17 que ele, de uma forma muito simples, diz: sai, sai, sai. E todos os demônios bateram em retirada, porque sabia quem é que estava falando. Jesus entra no barco. Fisicamente está cansado. Foi um dia muito longo. Talvez só teve um almoço na casa da sogra de Pedro. E eles vão para o outro lado. Aqui a gente não vai conseguir mais descansar. Adentra o barco e o que é que Deus vai fazer? Dorme. E os discípulos estão lá. Entre os discípulos, Pedro, Tiago e João, a gente sabe que eles são pescadores. A gente aprende isso desde pequenininho, quando a gente canta na escola dominical, Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles são pescadores. Então pescador não tem medo de onda. Pescador normalmente conhece o mar. E o mar que a gente está falando, Pedro era craque. Eles conheciam a região. Mas a Bíblia diz que Jesus entra, vai cochilar. E aí vem uma onda muito forte. E a um começa a dizer para o outro: essa onda todinha, ele não se acorda não, é? Ele operou o milagre o dia todinho. Curou. Mandou a palavra lá para casa daquele homem. E ele vai deixar a gente perecer, é? Começa ali uma inquietação entre os discípulos. Inquietação que muitas vezes atinge a nossa vida. Jesus deu vitória a fulano, não deu vitória a mim ainda. Eu estou orando mais que fulano, a vitória não chegou ainda. É porque você precisa orar um pouco mais, fulano orou mais. A palavra do Senhor diz que Jesus se acorda. Olha para aqueles homens e diz: por que vocês estão tão tímidos diante dessa situação? Ele diz: por que vocês têm tão pouca fé? Eu imagino que Jesus deve ter ficado meio exaltado, dizer assim: eu já fiz tanta coisa hoje, vocês só me acompanharam e vocês estão com medo dessa ondinha. Eu não acredito. Mas espera aí, eu vou resolver. Cala-te. Vento, se acalme. E na mesma hora aquela tempestade cessou. Porque a doença sabe quem estava falando. O demônio sabia quem estava autorizando ele a sair. A natureza sabia quem estava falando. O mar sabia que ele é Deus, continua sendo Deus. Ouviu o céu falar e disse: eu tenho que me aquietar, porque eis aí o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que tem autoridade sobre enfermidades e que tem autoridade sobre a natureza. Ninguém tem autoridade sobre o mar, mas pode chegar na beira da praia. O mar tem uma ordem de Deus: é até aqui, daqui você não passa. A onda quebra, mas não vai mais adiante. Sabe por quê? Porque o Senhor disse: é até aqui, não mais adiante. Mas a palavra do Senhor diz que os discípulos disseram: quem é esse? Irmãos, olha a frase. Passaram o dia todinho com Jesus. Andaram com Jesus. Já estava há algum tempo no ministério de Jesus. Sabiam que ele nasceu e ele era a promessa de Deus. Que ele era aquele que Deus enviou. Viram o que Deus fez através da vida dele. De manhã ele curou leproso, expulsou demônio, curou um enfermo paralítico, curou febre, curou várias pessoas. Há alguns teólogos que vão dizer que neste dia Jesus deve ter curado no mínimo 70 pessoas. Há alguns historiadores que vão estudar aquele dia que Jesus passa em Cafarnaum e dizem que muitos, mas muitos foram curados. Todos que vieram a Jesus foram curados. Mas os discípulos agora, vendo Jesus acalmar a tempestade, eles olham um para o outro e falam: oi, quem é esse, Fátima? Que até o vento e o mar lhe obedecem.
Quem é esse que tem autoridade sobre o vento? Quem é esse que tem autoridade sobre o mar? Eu já estou começando a ficar com medo. Quanto poder ele tem, o que é isto? Sabe o que é que a palavra de Deus nessa noite quer dizer para mim, para você? É que eu e você precisamos ter intimidade com ele. Os discípulos andavam com ele, viram o milagre que ele fazia e ainda perguntava: quem é este? Eu quero te dizer nesta noite, este é aquele que você já cantou, o Todo-Poderoso que há de vir, aquele que era, o que é, Alfa, o Ômega, o início e o fim, o Deus verdadeiro que está conosco. Ele é o mesmo que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 46, o versículo 9 e 10, que diz: não há Salvador antes de mim, nada pode ser feito, porque não há Deus, não há salvação fora de mim. Eu conheço tudo, desde o início até o fim, revelo o oculto e escondido, porque eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. E eu tenho uma ótima notícia para dizer a você nesta noite: o mesmo Deus que estava lá no barco dormindo, o mesmo Jesus que por um minuto teve que descansar e deu ordem ao mar, e o mar se aquietou, é o Deus que está aqui nesta noite, é o Deus que está aqui nessa noite dizendo para a tempestade da tua vida: se acalme, mar se aquiete, porque eu sou Deus e estou no controle de tudo. Por um acaso a tua luta é maior que o mar? Porque a Bíblia do Senhor, a palavra dele, a minha Bíblia até aqui é a palavra dele, diz que os oceanos cabem na concha da sua mão. Na concha. É na concha, olha aqui, ó, e faça assim, olha. Sabe o que é isso? É Deus fazendo assim, pegando todos os oceanos na concha da sua mão. Ele é grande, Ele é Deus, Ele é a brilhante estrela da manhã, e Ele está aqui conosco, dizendo para mim e para você: seja qual for a tua petição, pode clamar, porque Ele está ouvindo. Nessa noite, Ele é provisão para a vida daqueles que o seguem, mas Ele é para a vida daqueles que estão distantes. Ele é o pão da vida, João 3,35. Para você que anda faminto, há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Há um vazio no coração do homem e da mulher que anda distante de Deus, e muitas vezes diz: eu não sei que tristeza é essa, eu não sei o que é isso. Deixa eu te dizer nesta noite, é a ausência de Deus, mas Ele está aqui como o pão da vida, para saciar a fome da tua alma. Ele é a luz do mundo, João 8,12, aquele que anda nele não andará em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Ele diz, sabe o que em João 10,7? Eu sou a porta, ninguém poderá ir até o céu se não for por Ele. João capítulo 14 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos não teria dito: vou para o Pai, mas vou preparar lugar e voltarei para levar vocês para mim mesmo. Ele é a porta, Ele é o caminho. João 14,6, Ele é o caminho. Há muitas pessoas que andam dizendo por aí, que quando a gente fala de perdição, eles dizem: não estou perdido. Eu sei que eu estou na igreja Remidos do Senhor, que fica na rua Raul Soares 142, eu sei aonde estou, e você vem me dizer que eu estou perdido. A palavra do Senhor diz que aquele que ainda não confessou Jesus anda perdido por esse mundo, mas nesta noite Ele é a porta que conduz ao caminho de vida eterna. Nesta noite Ele é a resposta para aquele que procura, mas nessa noite Ele é especialmente aquilo que Ele é especialista: Salvador, porque morreu na cruz do Calvário por mim e por você, verteu o seu sangue. Mas como Ele tem toda a autoridade, nem enfermidade, nem demônios, nem a natureza o deteve, nem a morte pôde o deter, porque Ele é Deus e está aqui nesta noite como grande, convidando a você que anda distante, voltar para casa, firmar os seus braços, porque Ele está voltando e vem buscar o seu povo. E é preciso, para vivermos uma vida eterna, entregar o teu caminho ao Senhor.
confessar ao Senhor. A palavra do Senhor, Romanos, vai dizer: se com tua boca confessares que Ele é o Senhor da tua vida, Ele te confessará diante do Pai. Vai viver aqui nesta vida uns 80, 100 anos no máximo, não vai passar disso. Há uma eternidade para viver. E para viver com Cristo se decide aqui. E eu vou convidar a equipe de louvor para estar louvando ao Senhor. A gente vai fazer, irmãos, em nome de Jesus, para a vida daqueles que vieram buscar a vitória de Deus e a provisão de Deus, porque Deus tem para os seus filhos. A palavra do Senhor diz que para os seus filhos Ele tem algo reservado. Tem maná de Deus escondido para a vida daquele que o serve. Tem resposta de Deus para a vida daquele que clama. Tem resposta de Deus para a vida daquele que busca. Nesta noite, nós vamos fazer um convite e a gente vai repetir algumas vezes, não muito, porque ele é muito precioso para a gente estar repetindo. Você que está aqui nessa noite, que anda distante da presença do Senhor, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te amo, te criei, és tu meu filho, andas distante da minha presença, mas aguardo o teu retorno com ansiedade. Os braços do Pai estão abertos. E a igreja nesse instante vai estar orando e louvando, porque cadeias serão quebradas agora em nome de Jesus. Cadeias serão dispersas agora em nome de Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor, porque a cura aconteceu enquanto o povo orava, enquanto se reconhecia. A vitória chegou enquanto o povo clamava. E nós vamos clamar ao Senhor cantando, adorando.